chegar e nós vamos ter esse tempo abençoado. Bom, pastor. Duas coisas só antes de iniciarmos. Primeiro, como o pastor já disse, é importante fazer a sua matrícula. Tem um pessoal ali que pode fazer e tem um QR Code. Não consulta SPC nem Serasa, tá, pessoal? Então pode fazer sem problema o QR Code, então dá tudo certo. E a outra coisa é que, de fato, a Escola Bíblica Dominical é uma escola, tem que ter matrícula, né? Tem material didático, não reprova, mas a formatura será maravilhosa, certo? Então, é bom que você participe e que tenha a oportunidade de estar conosco. No próximo domingo nós vamos apresentar melhor, né, toda a estrutura do DNI para esse ano. Nós temos a presidência da DNI, coordenação pedagógica, as coordenações de segmentos, secretaria. Então, estamos nos organizando para ter uma estrutura que possa atender bem a toda a realidade da nossa igreja e as salas. É importante que você participe de tudo isso. A nossa igreja, desde o ano passado, tem uma proposta de visão de trabalho, vendo, sentindo e agindo como Jesus. E iniciamos esse ano com esse tema, semelhantes a Cristo, dentro dessa perspectiva daquilo que nós estamos olhando. A nossa revista tem a capa uma pessoa de branco, que remete à santidade, está num campo de lavanda que remete à beleza da criação, e ela está inserida na criação, mas ela tem um espelho que reflete o céu no rosto para dizer que ela está inserida na criação, mas quer refletir o Senhor Jesus, o céu. Então, essa é a ideia daquilo que nós trouxemos para o conteúdo e que hoje nós vamos falar sobre isso. O discípulo de Cristo sendo moldado com as características de Cristo. A lição número 2, nós denominamos a revista de discipulares, que quer dizer coisas próprias de discípulos. Então, é isso mesmo que nós estamos fazendo. Já estamos preparando a revista número 2 e não vou dar spoiler hoje, mas tem coisas boas vindo por aí, porque daqui a pouco tem a 3. Né? Esse ano nós vamos estudar 3 revistas e sempre nesse mesmo formato. Antes do início do estudo de cada uma das lições, nós teremos um fórum para a apresentação do trimestre e todas essas questões aí. Então, você já se organiza em relação a tudo isso. Então, nosso trimestre, né, o nosso ano letivo começa com esse tema, semelhantes a Cristo, e isso tem a ver com quem nós somos, isso tem a ver com aquilo que é a perspectiva real do que Deus tem para as nossas vidas. Nós não fomos alcançados, não fomos salvos apenas para estar na igreja, para viver na igreja, até porque simplesmente entrar na igreja não muda a vida de ninguém. Eu tenho dito que o carro ninguém se transforma em carro porque entra numa garagem e a barata não vira barata não vira biscoito quando entra dentro do pacote de biscoito. Então, o ambiente não muda as pessoas simplesmente. Nós precisamos ser transformados. E a ideia de transformação que Deus tem para nós é essa. E eu quero convidá-lo para lermos o texto da Epístola aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11, que é o nosso texto base para esta manhã. Efésios, capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 16. Se alguém não tiver Bíblia, sente vizinho a um crente para acompanhar a leitura. Efésios 4:11 diz: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço,
para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que conduzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Você percebe que houve um investimento divino. O texto diz que ele deu alguns, são pessoas ou dons em formato de pessoas. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. E por que que Deus concedeu dons a essas pessoas e as capacitou para aperfeiçoar os crentes? E qual era a finalidade de Deus em dar essa capacitação, esse aperfeiçoamento, para que nós alcancemos a plenitude de sermos iguais a Cristo? Se você perguntar o que é que Deus quer que eu seja, ou como Deus quer que eu seja, a resposta é: Deus quer que você seja igual a Jesus. Se você olha para você e olha para Jesus e percebe que vocês já são iguais, parabéns para você nessa data querida, você está ótimo. Mas se, como eu, você olha para Jesus, olha para si e percebe que ainda falta muita coisa para ser trabalhada, seja bem-vindo à Escola da Fé, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos sendo moldados para sermos semelhantes a Cristo. É isso que Deus quer para nós e é esse o propósito da fé. É que nós sejamos aperfeiçoados para que alcancemos a unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que nós estejamos fortalecidos na nossa fé e que não sejamos mais levados por todo o vento de doutrina e amadurecidos. É essa a proposta de Deus. Então, tudo que há nas Escrituras nos leva a esse entendimento. E tudo que Deus quer para nós é que sejamos semelhantes a Cristo. A Igreja do Nazareno tem uma missão. E quando nós falamos da missão, ela é fazer discípulos à semelhança de Cristo nas nações. Veja, é disso que nós estamos falando. Primeiro que quando nós falamos de discípulo, nós estamos falando de seguidores de Cristo. Mas não seguidores, porque hoje a palavra seguidores perdeu muita força com a história das redes sociais. Nas redes sociais, seguidores é aquela pessoa que vai lá e clica no botão para acompanhar o perfil da outra pessoa. Mas nós não somos seguidores do perfil de Jesus Cristo, ele nem tem, né? Jesus Cristo nem tem perfil nas redes sociais, mas não é desse tipo de seguidor que nós estamos falando. Nós estamos falando de pessoas que querem ser semelhante a Ele. Isso é ser discípulo. E fazer discípulo à semelhança de Cristo. Ou seja, todo o propósito da igreja é alcançar pessoas para torná-los iguais a Jesus, para conduzi-los em uma jornada de fé para esse momento. Então, o grande desafio de cada um de nós, o grande desafio do cristão é sermos semelhantes a Cristo. Porque vamos combinar, tem muita coisa ainda faltando em nós para sermos iguais a Jesus. E se nós formos honestos o suficiente para analisar com critério a nossa vida, nós vamos perceber que
nós temos muita coisa a ser trabalhada. Na lição de número 2, nós vamos trabalhar exatamente isso. A lição de número 2 fala de criados à imagem de Deus, de quando Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e claro, a imagem e semelhança de Deus em nós não é uma questão física, porque Deus não tem um corpo físico, mas é muito mais uma questão moral, uma questão espiritual, uma questão intelectual também. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que a imagem de Deus que Deus quer que nós alcancemos é a de Cristo, que nós sejamos semelhantes a Cristo. Então, alguém diz assim, nós não vemos a Deus, né? Não, ele não tem um corpo físico. É verdade, mas nós conhecemos as características de Jesus. E é sobre isso que Deus quer que nós sejamos moldados. Cada dia o nosso modo de ser, de ver, de sentir, de agir, seja semelhante ao modo de Jesus, e nós vamos sendo chamados por Deus para esse propósito, porque nós também temos um chamado. Todos nós precisamos responder ao chamado de Deus. Esse chamado tem a ver com aquilo que é exterior, tem a ver com aquilo que é interior também. E quando nós falamos do chamado, nós podemos pensar em pelo menos 4 tipos de chamado que nós temos que responder. O primeiro chamado foi o chamado para a salvação. Romanos capítulo 8 diz que aqueles que dantes conheceu, ele os chamou. E aos que chamou, ele santificou, e o texto vai falar sobre isso. Para dizer que nós não escolhemos Deus. Nós não tínhamos força nem capacidade para escolher Deus. Foi Ele que nos escolheu. O salmista diz que não fomos nós que fizemos dele o nosso pastor. Ele é que nos fez ovelhas do seu pasto. Porque nós fomos alcançados pela graça. Se nós respondemos à graça, foi apenas por causa da graça preveniente que nos habilitou a isso. Deus nos alcançou, Tito 2,11 diz que a graça se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, quando nós fomos alcançados, foi por um chamamento divino, da sua graça, a graça preveniente que nos habilitou a responder à salvação, e a graça salvadora que nos incluiu em Cristo e nos fez salvos. Todo aquele que disse sim a Jesus é salvo. Para receber a salvação, nós não pagamos nada, porque a salvação é de graça. Agora, temos um segundo chamado a responder. Lucas 9:23, Jesus disse, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Primeiro ele disse, quem quiser, porque uma coisa é o chamado para a salvação, outra coisa é o chamado para o discipulado. Quanto custa o chamado para a salvação? Nada, é de graça. Jesus pagou todo o preço da salvação. Quanto custa o chamado para o discipulado? Tudo que você tem. Porque agora você precisa negar a si mesmo, tomar a cruz. Tem gente que diz assim, tome a sua cruz de cada dia. Não, querido, tome cada dia a sua cruz. A cruz é a mesma, mas você tem que levar todo dia. E siga-me. Porque seguir a Jesus é muito mais do que apenas levantar a mão. Se você disser, quem quer Jesus como Salvador? Todo mundo quer. Se você pergunta, quem quer ir para o inferno? Ninguém. Então, se perguntar, quem quer receber a Jesus como Salvador? Todo mundo quer. Agora, quem quer receber Jesus como Senhor da sua vida, aí é outra conversa. Porque isso significa que a sua vontade precisa ser submetida à vontade dEle. E Ele é quem vai comandar a sua vida completamente. Então, alguns até respondem ao chamado para a salvação,
mas não querem responder o chamado para o discipulado, para seguir a Jesus. Quando Jesus endurece o discurso, começa a sair gente para um lado e para o outro. Jesus olha para os discípulos e diz: e vocês, querem ir também? E aí eles dizem: Senhor, para onde iremos, se só Tu tens as palavras da vida eterna? Para dizer que nós precisamos responder o chamado para o discipulado. Claro que depois vem outro chamado, que é o chamado para o serviço, porque ser discípulo também implica em servir. E Jesus disse que nós somos varas enxertados na videira e que Ele nos chamou para que nós possamos dar muito fruto. Então, nós também não fomos chamados para sentar no banco de uma igreja, na cadeira, e ouvir e ser ministrados, que é maravilhoso. Veja que culto maravilhoso tivemos esta manhã. Louvamos a Deus com louvores abençoados, fomos ministrados pela palavra do Senhor. Tudo isso é muito bom e é maravilhoso, mas somos chamados para servir, para usarmos os dons e habilidades que Deus nos deu para servir ao seu reino. E o quarto chamado que nós precisamos responder é o chamado para a liderança, que nem todos vão ser chamados, né? Lucas capítulo 6, verso 13, diz que Jesus chamou para si os seus discípulos e separou dentre eles 12, os quais chamou de apóstolos. Porque todos são chamados para servir e alguns são chamados para liderar. Algumas pessoas dizem assim: eu acho muito bonito, eu tenho vontade de ser pastor, mas é Deus quem chama. A igreja apenas reconhece o chamado e consagra e faz a parte dela de reconhecer o chamado de Deus. Mas é importante nós olharmos para essa questão e nós vamos estudar na lição de número 3 o que é ser um discípulo, porque vai nos falar exatamente sobre o nosso chamado e daquilo que nós precisamos responder, que é o que nós vamos falar sobre discipulado. Porque algumas pessoas pensam, até algumas igrejas tratam dessa forma, discipulado como sendo o novo convertido, né? Aquele que é recém-chegado à fé. Nós temos aqui uma classe que chamamos de Fundamentos da Fé, porque é aquela classe para pessoas que estão iniciando na fé e precisam ter as coisas basilares do que é a fé cristã. Mas ser discípulo é, na verdade, algo muito mais profundo do que apenas o novo convertido, né? E discipulado, põe aí por favor para mim, nós vamos ter na lição 3, como eu falei, o que é ser discípulo. Deixa eu só voltar o slide lá, por favor. Isso, abre o texto. O próximo. Mais um, esse. Vamos ler todos juntos, por favor. 1, 2, 3. Uma jornada, transformação contínua e progressiva, onde os seguidores de Cristo são desafiados a adotar o caráter e os valores de Jesus em todas as áreas de suas vidas. Isso é discipulado. Isso é ser discípulo, é ser desafiado a que em cada área da nossa vida nós possamos adotar os valores e o caráter de Jesus. Por isso, isso não é algo instantâneo, não é uma coisa pronta, é algo que inicia no dia que você recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador e vai se prolongar por toda a sua vida. Cada dia nós vamos sendo moldados pelas características de Cristo. Esse é um trabalho do Espírito Santo, que produz em nós o caráter de Cristo, mas é também um trabalho de busca contínua de cada crente. Há uma
cooperação do que é a ação do Espírito Santo e o que é a busca de cada crente. Porque todos vão ser moldados pelo Espírito Santo, mas há alguém que busca mais e há alguém que busca menos. Jesus incentivou os discípulos que buscassem. Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Ele vai trabalhar em mim. Porque não sou eu que tenho a capacidade de produzir essas coisas, mas é o Espírito Santo de Deus. Eu acho tão interessante que tem algumas pessoas que fazem contas daquilo que supostamente produzem, né? Eu ganhei tantas almas, eu produzi tantas coisas. Eu acho tão lindo, queridos, porque assim, a Bíblia diz que no projeto da salvação, Deus elaborou o plano divino, antes da fundação do mundo. Enviou o seu Filho Jesus, que executou o plano da salvação e morreu assumindo o nosso lugar. O Espírito Santo é quem convence o pecador do pecado, da justiça, do juízo, ou seja, é Deus quem faz todas as coisas. Eu e você, na maioria das vezes, só atrapalhamos. Mas Deus é tão bom que nos chama de cooperadores. Eu acho isso lindo. Mas isso quer dizer o quê? Que a cooperação humana é no sentido mesmo de buscar, de querer, né, de permitir que o Espírito Santo molde a sua vida. Porque nós estamos seguindo o nosso plano de leitura anual e incentivamos que você leia a Bíblia, entregamos um plano para você pôr na sua Bíblia e marcar cada dia a sua leitura, produzimos um podcast com um pequeno devocional todos os dias para você ouvir e incentivá-lo a ler a Bíblia, mas eu não posso ler a Bíblia por você. Você é quem deve ler a Bíblia. Entende? A igreja está ajudando, fornecendo ferramentas para lhe ajudar nisso. A escola dominical tem o professor que se prepara, tem o professor que estuda, tem a coordenação, tem toda a elaboração, tem o material didático, mas é você quem precisa vir e estudar e permitir que o Espírito Santo aplique na sua vida as lições que aí estarão. Porque se nós não fizermos isso, nós não teremos a oportunidade de sermos moldados pelo Senhor. Entende? Deus quer trabalhar a nossa vida, mas há uma cooperação entre a ação divina e a ação humana. Deus é quem produz, mas nós buscamos isso em nossas vidas e nós precisamos buscar que Deus queira fazer isso em nós. E tudo que Deus quer trabalhar em nós aponta para um modelo, E o modelo, como já falamos, é Jesus Cristo. Aliás, a primeira lição do trimestre vai falar exatamente sobre isso. Jesus Cristo, nosso modelo. Nosso modelo de fé, nosso modelo de vida, nosso modelo de ação dentro da sociedade, como Jesus viveu, como ele respondeu a todas as questões da sua época e como ele nos leva à vida. E aí nós vamos estudar ao longo do trimestre. Claro que a vida de Jesus é algo que faz 2000 anos que a gente estuda e não esgotamos ainda, né? O apóstolo João diz, claro que é uma metáfora, né? É uma figura de linguagem que ele usa, né? Mas ele diz que ainda que o mundo todo não caberia todos os livros que fossem produzidos sobre Jesus, mas é para dizer que, de fato, não dá para a gente explorar, menos ainda numa revista de 13 lições, tudo sobre Jesus. Mas nós podemos olhar para Jesus e observar, pelo menos em 3 áreas, que ele quer impactar a nossa vida e que nós precisamos ser trabalhados. É na questão da integridade, na questão do relacionamento e na questão da comunicação. Porque isso tem a ver com quem nós somos, como nós nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor e a mensagem que nós entregamos. Tudo isso, queridos, é moldado pelo caráter de Cristo.
porque Deus quer que nós, cada dia, possamos agir como Jesus. E agir como Jesus quer dizer, em todas as coisas que nós fazemos. Conta a história de uma esposa que procurou o pastor e disse: pastor, eu queria vir morar aqui na igreja. Se eu arranjasse um quartinho, um lugarzinho, a gente traz só fogão, geladeira, bota um colchão e a gente dá um jeito, mas a gente quer vir morar na igreja. E o pastor disse: não, irmã, não dá certo não, essa coisa aqui já tem, né? Então, disse assim, não dá aí, mas a irmã insistiu, disse: pastor, mas eu queria vir com meu esposo para morar aqui na igreja. Ele disse: mas irmã, claro que isso não dá certo, mas por que a senhora quer vir morar na igreja? Ele disse: pastor, porque na igreja meu marido é uma bênção. Entende? Porque é muito bom ser crente aqui, enquanto a gente está louvando a Deus, adorando ao Senhor. Agora, quando a gente sai na calçada, é o desafio de vivermos como Jesus, né? De praticarmos a vida de Cristo no trânsito, no comércio, fazendo as nossas transações comerciais, a declaração do imposto de renda e tantas coisas que a gente precisa fazer. A pastora Carla já falou aqui sobre o desafio de o que é falar sobre o Evangelho e viver o Evangelho. E quando nós olhamos para Jesus, vemos que a vida de integridade de Jesus é que deu a ele a condição de falar o que ele falava, de ensinar o que ele ensinava. Final do Sermão do Monte, Jesus prega um sermão maravilhoso, e quando ele termina, o texto diz que as pessoas se admiravam do seu ensino, porque ele ensinava com autoridade, e não como os escribas e fariseus. Aí você pergunta, mas por que os escribas e fariseus não tinham autoridade? O próprio Jesus diz assim: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Quando ele diz na cadeira de Moisés, ele está dizendo, eles são os ensinadores oficiais da lei de Moisés. Quem tem o crachá de ensinador da lei de Moisés são eles. Então, ouçam e façam tudo o que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem, porque eles atam fardos pesados e difíceis de carregar aos ombros dos homens, mas eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Então, entenda que escribas e fariseus ensinavam direitinho tudo que tinha na lei de Moisés, mas era daquele time, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E isso não lhes dava autoridade. Porque quem prega o que não vive, não tem autoridade para pregar. Quem ensina aquilo que não pratica, não tem autoridade para ensinar. E é o que Jesus disse dos escribas e fariseus. Então, quando Jesus ensinava, ele ensinava daquilo que ele era próprio, porque ele vivia a vida que ele ensinava. Por isso que quando as pessoas ouviram Jesus ensinar, eles se admiraram da sua doutrina, porque ele ensinava com autoridade. Então, falando sobre integridade, nós teremos algumas lições. Passar para o próximo, por favor. Lição 7, nós vamos falar sobre vivendo em integridade na mordomia. E aí vamos ver que nós temos responsabilidades com o dinheiro, com os bens, com as coisas que Deus nos deu, porque no final das contas não são nossos, nós somos mordomos e nós precisamos viver uma vida de integridade. Na lição 11, nós vamos estudar sobre praticando a justiça e vamos ver que é necessário e muito importante que o crente viva essa vida de justiça. Não só defendendo e ensinando, mas, acima de tudo, praticando. Fazendo aquilo que é certo. Se você olha para a epístola de Tiago,
você vai ver que Tiago vai dizer de coisas básicas. Pague o trabalhador no dia certo, o salário certo. Tiago não fala muito sobre o céu, porque tem essas coisas. Alguns crentes, eu penso que já estão prontos para ir para o céu. Só não sabem ainda viver na terra, porque na terra vive de forma que não se vive no céu. Então, praticar a justiça tem a ver com fazer com que a justiça dos céus, a justiça de Deus, seja algo que norteia a minha vida aqui todos os dias. E na lição 12, nós vamos estudar sobre resistindo ao mal. E nós vamos ver que às vezes não é necessário, não é suficiente apenas não praticar o mal. Que às vezes é necessário também ter uma ação contrária ao mal. Você olha Moisés, um homem manso. Moisés era um homem que Deus deu testemunho. Números capítulo 12 diz assim: era o varão Moisés, o homem mais manso da terra. Aí Deus convoca Moisés a subir ao monte para um momento de comunhão com Deus. Moisés passa 40 dias no monte, sendo submetido à glória de Deus e recebendo de Deus toda a instrução, além das tábuas que Deus escreveu. Moisés desce do monte, eu imagino, 40 dias com Deus, a pele de Moisés refletia o brilho da glória de Deus. E Moisés chega super animado daquele encontro com Deus, quando vai chegando no arraial, rapaz, o culto está animado no arraial, estou vendo que o pessoal está... Aí quando chegou lá, era idolatria, era festa, era corrupção, era a desgraça maior do mundo. Aí o varão Moisés, o homem mais manso da terra, quebrou as tábuas da lei, mandou puxar a espada e foi aquela coisa toda. Jesus era manso. Ele mesmo disse assim: aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Aí ele chega no átrio dos gentios e está lá os cambistas, tudo vendendo e praticando corrupção naquele lugar. Ele pega uma corda. Tem gente que diz assim: pastor, eu acho que Jesus não bateu em ninguém. Eu digo: irmãos, é como vovó dizia, só se perde as lapadas que sobe, as que desce não se perde uma. Derrubou mesa, fez um escarcéu, virou tudo, e os discípulos olharam e disseram assim: valha-me Deus, como ele é manso. Porque você entende, mansidão não é frouxidão. Mansidão não é ver o mal acontecendo e não fazer nada. Mansidão é ter domínio próprio, é ter controle sobre as suas ações, mas agir quando necessário e naquilo que é importante. Você vai encontrar nas Escrituras Paulo repreendendo a Pedro. Você vai encontrar ações necessárias em momentos necessários, e nós vamos estudar isso na lição 12, resistindo ao mal, para dizer que, às vezes, só ser justo não é suficiente, é preciso agir para resistir ao mal. Então, algumas dessas lições vão nos ajudar a observar a vida de Jesus do ponto de vista da integridade, de quem nós somos, quais os valores que norteiam a nossa vida e como nós vamos trabalhar em relação a isso. Outras lições vão falar sobre relacionamento. Porque, queridos, nós somos seres sociais. Nós vivemos inseridos numa sociedade. Todos nós temos relacionamentos, porque você nasceu de alguém, você não é filho de Goiamum, que não tem pai nem mãe, então, se você nasceu de alguém, você tem um pai e tem uma mãe. Se eles têm irmãos, você tem tios e tias. Os pais deles são seus avós. Se você tem filhos, você é pai de alguém. Se você mora
num condomínio, ou você é síndico ou é condômino. Quando anda de ônibus, ou você é o motorista ou é passageiro. Ou seja, em todos os lugares nós nos relacionamos com alguém. E relacionamento é o que faz a diferença entre se nós de fato praticamos a vida de Cristo ou não. Porque as pessoas precisam ouvir sobre Deus. Nós precisamos falar sobre Deus, daqui a pouco eu falo melhor sobre isso. Mas antes de alguém receber a mensagem, ela precisa receber o mensageiro. Ou seja, antes de alguém entender o que você tem para dizer, ela precisa gostar de você, receber você. E isso tem a ver com relacionamento. Na lição 4, nós vamos falar sobre desenvolvendo empatia e compaixão. E nós falamos muito ano passado aqui sobre isso. O olhar de Jesus de compaixão, vendo as pessoas e agindo em direção a isso. E como nós precisamos, num mundo que vivemos um momento de polarização gigante e de tolerância zero, eu e você precisamos fazer a diferença. De sermos gente que tem empatia e que age com compaixão. Na lição 5, vamos falar sobre praticando a gentileza, que é algo que faz toda a diferença no relacionamento. Você vai olhar Jesus tratando uma mulher samaritana com a gentileza que ela se admira disso. Ela disse, você é judeu, eu sou uma mulher e sou samaritana. Você não devia estar falando comigo, nem pedindo água. Jesus disse, é porque você não sabe com quem você está conversando. Porque se você soubesse quem é que está falando com você, aí mudaria toda a questão. Porque nós precisamos trabalhar isso na nossa vida. Na lição 6, nós vamos falar sobre perdão que liberta. Porque às vezes há pessoas que pensam que o tempo cura feridas. Não, queridos. O tempo só alarga feridas. O que cura feridas é o perdão. O perdão é que liberta as pessoas das mágoas, dos traumas, das feridas. E nós vamos ver como Jesus nos ensinou sobre isso. A lição 8 fala de priorizando pessoas. Sabe, eu acho Jesus extraordinário. Porque teve alguém que um dia reclamou dizendo, como é que pode? É sábado. Não pode curar pessoas no sábado, não. O miserável do líder da sinagoga, ele não tem coragem de falar com Jesus. Você lê o texto depois, você vai ver. Jesus cura a mulher que vem na sinagoga no sábado. E o chefe da sinagoga diz assim, pessoal, é o seguinte, quando vocês tiverem as enfermidades de vocês, não venham para cá no sábado não, que no sábado é dia de curar a enfermidade. Ele não reclama que Jesus está curando, ele reclama que os enfermos vinham para a sinagoga. Aí Jesus diz assim, hipócrita, se o teu jumento cair num buraco no sábado, tu não perde o jumento. Tu vai lá e quebra o sábado para recuperar o jumento. Imagine essa filha de Abraão que tantos anos estava aprisionada. E aí Jesus diz, é porque o sábado foi criado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Entende? Às vezes nós invertemos as coisas. Jesus disse que o sábado existe, aliás, Deus disse assim, para que descanse você, seu boi, seu jumento, sua amassadeira. Eu acho Deus incrível. Deus pensou que tinha que ter um dia para consertar as máquinas, senão o troço ia deixar de funcionar. Ele instituiu o sábado por causa disso. E ele estava mostrando o quê? Pessoas são mais importantes do que instituições. E nós precisamos priorizar pessoas. É a lição 8. Eu estou dando spoiler porque é necessário, mas vocês vão estudar nesse dia sobre esses temas. E ainda na lição 11 nós vamos falar sobre servir. Porque, afinal de contas, é isso. Jesus disse, entre os homens, os poderosos, é assim, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não é assim no reino de Deus. Quem quer ser o maior, é preciso ser servo. Ele diz, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o nosso modelo maior, que é Cristo,
é um modelo de alguém que serve. E nós vamos aprender sobre isso, como nós precisamos servir e estar dispostos a essas questões. E no ponto seguinte, nós vamos falar sobre comunicação, que é importante a nossa conversa, né? A nossa fala. É como é que nós falamos. Jesus disse que não dá para da mesma árvore sair o fruto mau e sair o fruto bom. E, portanto, o que nós falamos, ele disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então, de vez em quando, às vezes, a pessoa solta ali um palavrão, solta ali alguma coisa assim, oh, não, desculpa aí, foi sem querer, mas é porque estava lá dentro. E nós precisamos ter uma comunicação, falar sobre valores do reino dos céus. O verso 9, defendendo, a lição 9, aliás, defendendo a verdade, nós vamos falar sobre isso. Há uma coisinha destruidora demais, é a chamada fofoca, que ganhou um nome novo para ficar mais bonito, fake news. A pastora Carla fez referência aqui, porque hoje tem a fofoca gospel. Liga para o outro e diz, irmão, o senhor está sabendo o que irmã fulana está acontecendo com ela? Não, estou ligando para você orar por ela. Mas você está sabendo o que está acontecendo? E assim, nós precisamos defender a verdade. E defender a verdade quer dizer o quê? Também interromper todo o fluxo da mentira. Chegou até mim a mentira. Eu preciso interromper isso. Não passar à frente a mentira, porque eu preciso verificar se isso que estão me dizendo é verdadeiro e tal. Tem aquela história das 3 peneiras, né? De alguém que procurou um sábio e disse, olha, o senhor está sabendo sobre tal informação? Ele disse, você já passou nas 3 peneiras? Eu disse, quais são as 3 peneiras? Ele disse, não, a primeira peneira é a peneira da verdade. Você já verificou se tem fundamento essa informação, se é correta e tal? Não. A segunda peneira é a peneira da bondade. Por que você está passando a informação à frente? Isso vai ajudar em que essa pessoa sobre a qual você está falando. E a terceira peneira é a peneira da necessidade. Por que eu preciso saber dessa informação que você está me trazendo? Então, é sobre essas questões que nós vamos trabalhar sobre a verdade que precisa ser defendida. E na lição 10 nós vamos falar sobre compartilhar boas novas, porque nós precisamos ser um agente comunicador das boas novas do reino de Deus. Se você possui essa informação, e você possui a salvação em Jesus Cristo, você precisa compartilhar com alguém. A T.L. Miles escreveu dizendo assim, evangelização é um mendigo dizendo a outro mendigo aonde encontrou pão. Ou seja, você encontrou pão. E agora, existe muita gente por aí com fome desse pão. Você sabe onde tem. Tudo que você precisa fazer é compartilhar essa informação. Aonde eu encontrei pão. Porque às vezes, claro, é importante se preparar para isso. O apóstolo Pedro fala que nós precisamos estar preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que perguntar a razão da esperança que há em nós. Então, Pedro está dizendo que eu preciso me preparar para saber responder em que eu creio e por que eu creio nisso, para qualquer um que perguntar sobre isso. Mas, claro que fazer um seminário, estudar, se preparar para todas essas coisas, nem todos terão a oportunidade e nem todos vão se dedicar a isso, né? Nosso querido Leandro está ali, passou uns dias agora
no mestrado em teologia, né, lá Londrina, né? Então, assim, nem todos têm essa disponibilidade de ir estudar e fazer teologia, essa coisa toda. Mas compartilhar a sua fé, o seu testemunho pessoal, não tem nada a ver só com estudar teologia, não. Tem a ver com dizer para alguém o que Deus fez na sua vida. E isso todo mundo sabe fazer. Todo mundo sabe fazer, não só sabe fazer, mas todo mundo é convidado a fazer, porque ser discípulo de Jesus é também discipular outras pessoas. Jesus disse, Mateus 28, ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide, façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, todos nós temos a tarefa de compartilhar as boas novas de salvação. Nas questões de missões, né, às vezes há pessoas que dizem assim, missões são feitas com os pés dos que vão, as mãos dos que contribuem, os joelhos dos que oram. Sim, mas já estamos falando aí de missões feitas além fronteira. Mas quando Jesus falou sobre os discípulos serem testemunhas, ele disse, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Tem uns que vão aos confins da terra. Esses dias nós despedimos aqui Mara e o esposo, que foram lá para a Amazônia, e nem eu e você não fomos. Mas, enquanto uns vão aos confins da terra, outros iam para Samaria e Judeia, e outros Jerusalém. Ou seja, só tem um jeito de ir, é indo. E todos nós somos chamados a fazer isso. Nós vamos estudar na lição 10, compartilhando boas novas. Então, queridos, teremos um trimestre com muito aprendizado. Eu sugiro que você compre a revista, leia a revista antes, porque é muito bom que você chegue em sala de aula para discutir um assunto que você minimamente se apropriou dele. Aquela pessoa que não lê nem a revista, não sabe nem o título da lição, e chega na escola dominical e já quer falar e participar, mas falar do que se você nem aprofundou-se no tema. Então, compre a revista, leia a revista, matricule-se na escola dominical, venha para participar. E venha para ser mais um integrante da escola bíblica dominical, que vai lhe dar essa oportunidade de aprofundar-se nesses temas. Como nós vimos, são temas práticos. São temas que têm a ver, claro, com as Escrituras, nós vamos nos debruçar na Palavra de Deus, mas são temas práticos, para a gente aprender e viver, para a gente praticar no nosso dia a dia, porque só seremos semelhantes a Cristo se nós praticarmos a vida de Cristo. Eu costumo dizer que não há uma coisa chamada cristão não praticante. Porque ser cristão é praticar a vida de Cristo. Acho que já dei esse exemplo aqui, mas vou dizer de novo. Vai que um dia o pastor Gerson diz assim, olha, eu preciso de 10 voluntários para vir nos ajudar aqui, para a gente tirar aqui essas cadeiras e ajeitar e tal, e vem as pessoas. E tem um que fica lá, você sabe aquele famoso crente ventilador? Ele fica só assim, ó. Só supervisionando o trabalho. Aí pastor Gerson diz assim, meu irmão, o senhor é voluntário para vir ajudar aqui? Pega ali uma cadeira. Ele diz, não, é porque eu sou voluntário não praticante. Não existe cristão não praticante, porque ser cristão é praticar a vida de Cristo. O cristão nominal não praticante, na verdade, não é cristão. É alguém que só entende ou leu sobre alguma coisa, mas que, na verdade, não pratica.
é a mesma coisa de alguém que assiste MasterChef e nunca cozinhou um ovo. Você não é chefe, você é só alguém que assiste o programa, mas se ainda está treinando para ferver o leite, não sabe fazer nada na cozinha. Entende? É a mesma coisa é ser cristão. Não é só ouvir sobre Jesus. Aliás, sobre Jesus tem gente que já leu e estudou muito mais do que você. Só que não é cristão, porque ser cristão é praticar a vida de Jesus. É viver como Jesus viveu e ter um modo de vida que imita o modo de vida de Jesus. C.S. Lewis perguntou uma vez assim, se você fosse acusado de ser cristão, será que haveriam provas suficientes para condená-lo? Ou seja, será que alguém vai ver você e vai identificar que você é um cristão? Ou aquele rapaz que pediu ao pastor para dar um culto de ação de graças, disse, pastor, eu quero agradecer a Deus que eu passei 1 ano no exército e graças a Deus ninguém descobriu que eu era crente. É o famoso 007, né? O agente secreto de Deus, que ninguém sabe que ele é crente, e todo mundo tem uma surpresa quando na escola, no trabalho, na vizinhança, alguém diz assim, a pessoa da igreja vai visitar, aí diz assim, olha, onde é que mora um crente aqui, fulano de tal? E disse, e fulano de tal é crente? Imagine a surpresa de alguém descobrir que ele é crente, mas porque não pratica a vida de Cristo. Então, nós vamos nos esforçar para ensinar essas lições ao longo das próximas 13 lições, e você é nosso convidado para estar aqui, professores que estarão sendo preparados, né? Nós já tivemos no ano passado um encontro de capacitação de professores, esse ano já temos programado 2 encontros, a EBD tem uma coordenação pedagógica, todo o acompanhamento para que os professores tenham todas as ferramentas necessárias. Aliás, sobre a revista, nós fizemos uma revista única, ou seja, ela não tem a revista de aluno e a de professores. Mas aqui na contracapa tem um QR Code, vai levar você para um site chamado Discipulares. E lá tem orientações pedagógicas, lá tem conteúdo adicional para as revistas, lá tem indicação de livros, ou seja, aquilo que seria o conteúdo do professor, que era mais complicado para a gente colocar e fazer uma nova revista, está online. E você vai lá e acessa, claro, é um conteúdo mais para os professores, mas não está impedido de alguém absorver também esse conteúdo que está lá, porque tudo isso foi feito com muito carinho para que nós possamos ter dias abençoados de escola bíblica dominical. E a melhor forma que você pode valorizar o que a sua igreja está fazendo é participando disso. É estando aqui, vindo à escola dominical, participando das classes, interagindo e aprendendo. Porque tudo isso foi feito com a única finalidade: levar cada um de nós a sermos parecidos com Jesus. Conta uma história que David Livingstone foi missionário na África. David Livingstone era da família real britânica, mas ele fez um trabalho extraordinário na África, inclusive um trabalho de cartografia. Quando ele voltou a primeira vez, depois de anos na África, ele foi recebido não só pelas igrejas que queriam saber do trabalho missionário que ele fez lá, mas foi recebido também pelas escolas e pelos estudiosos da geografia, porque ele mapeou toda a África e ele trouxe mapas que, naquela época, ninguém na Europa tinha. E dedicou a sua vida lá à África, pedindo, inclusive, que quando morresse, o coração fosse enterrado na África, que era um trabalho extraordinário. Mas tem uma história de um jornal, Herald Tribune, eu acho que é um jornal inglês, que organizou uma expedição para ir à África para conhecer o trabalho que
ele havia feito lá. Se lembre que aquela época, eu estou falando de final do século XIX, né, não temos internet, jornais, comunicação com a facilidade que nós temos, as notícias demoravam anos para chegar, e então foi organizada uma comitiva para ir à África e conhecer em loco o trabalho do missionário. E acamparam lá em uma aldeia, e um pastor que estava com eles naquela noite foi falar sobre as características de Jesus. E ele começou a falar da bondade de Jesus, da gentileza de Jesus, do amor de Jesus, como Jesus tratava as pessoas, como ele lidava com as pessoas. Lá para as tantas, uma pessoa nativo levantou a mão e perguntou: como é esse seu Jesus? E ele queria saber as características físicas. E o pastor achou difícil dizer como era o físico de Jesus, né? Aí ele disse: mas por que você quer saber como eram os traços físicos de Jesus? Ele disse: porque se o seu Jesus for alto, magro, dos olhos claros, ele passou na minha aldeia a semana passada. E ele estava falando de David Livingstone. Que quando o missionário, o pastor começou a falar sobre como era Jesus, ele achou tão parecido com o missionário que ele disse que deve ser esse que passou a semana passada lá na minha aldeia. Que alguém um dia confunda você com Jesus, isso será extraordinário, e é disso que nós vamos tratar e estudar ao longo da nossa escola bíblica dominical. Então, mais uma vez, eu incentivo que você participe, esteja presente e que isso seja abençoador para a sua vida. Vamos ficar de pé, vamos orar e vamos agradecer ao Senhor por esta manhã. No próximo domingo, nós já teremos a lição número 1 sendo estudada. Então, é importante que você faça a sua matrícula, que adquira já sua revista, para que no domingo você chegue para já ter condição de participar, já como aluno matriculado e com o devido material didático para participar disso. Pois não, pastor? E no próximo domingo nós teremos a volta de toda a estrutura da Escola Bíblica Dominical, quer dizer, as classes de adultos, as classes de jovens, de adolescentes, que aqui na nossa igreja vão usar a mesma revista, tá certo? Essa revista será utilizada pelas classes de jovens e adolescentes, então papai e mamãe, não compre revista só para você, compre para o seu filho adolescente ou jovem também, e também volta no próximo domingo, NASA Kids, né, as classes de crianças, então toda a estrutura da escola dominical estará funcionando no próximo domingo. Também no próximo domingo nós teremos a nossa ceia, que hoje não tivemos em função do aniversário. Vamos orar. Pai, nós te somos agradecidos por tua graça e bondade, que nos tem dado a oportunidade de estudarmos e aprendermos mais da tua palavra. Queremos pedir a tua bênção sobre cada professor da escola bíblica dominical, sobre todos aqueles que vão trabalhar na estrutura e fazendo que ela funcione, sobre cada aluno da escola dominical, que o Senhor nos ajude, que o teu Espírito Santo abra o nosso entendimento para que possamos aprender as verdades da tua palavra. E que o Senhor nos ajude a sermos não somente ouvintes, mas praticantes dessa palavra. Nos ajude a cada dia sermos moldados pelo Senhor para sermos parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a oração que a ti nós fazemos, agradecidos por tudo isso, no nome de Jesus Cristo, o teu Filho. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Até a noite, os que vierem, que se o Senhor nos permitir.